Bom, eu acho que tem aí continuo aqui aprofundando a discussão sobre objetivismo, né? Então tem uma discussão que eu acho que é interessante quando a gente fala de individualismo, e aí eu desenvolvi a ideia da ética da sobrevivencianismo, que cada ser humano tem que se virar para reproduzir o seu próprio sustento. E quando a gente vai falar disso, e as pessoas inclusive usam o termo egoísmo para falar disso, ou de individualismo, as pessoas partem do princípio que o egoísmo é aquele que não dá nada e não troca nada com ninguém, né? E o egoísmo é uma coisa que a pessoa está sozinha, querendo se dar bem, independente dos outros. E isso está muito distante do que Ayn Rand propõe, do que a gente está chamando de objetivismo e o que está chamando do que eu estou chamando também de ética da sobrevivência. Porque quando você fala em ética da sobrevivência, você fala de trocas voluntárias, que a gente está defendendo trocas voluntárias e não trocas impostas, e não determinados modelos que se criam na sociedade para determinadas pessoas ganharem. Eu estava discutindo ontem com a minha mulher sobre o negócio desses conselhos de profissionais, que eles passam a fazer uma intermediação entre as pessoas que trabalham e as pessoas que consomem, em nome de defesa da sociedade. E no fundo o que acontece é o seguinte: você cria ali párias que não produzem nada, a despeito de querer fiscalizar isso, fiscalizar aquilo, como se as pessoas não tivessem, as pessoas que consomem, os consumidores, não pudessem ter discernimento. Eu vou contratar um arquiteto, vou contratar um engenheiro. Se ele quer saber se o cara é arquiteto ou engenheiro, ele pede os documentos do cara, né? Para que você tem conselho? O cara vai e tem lá o seu diploma. Então esse tipo de coisa que a gente está discutindo. Então quando a gente está falando de ética da sobrevivência, ou se você quiser falar de egoísmo e de individualismo na casa da filosofia, e aí nós estamos falando do quarto, né, no apartamento da filosofia, nós estamos falando do quarto da ética, e você está falando e de certa forma também bate um pouco no quarto da política, que é onde está se discutindo esses dois assuntos. Você está falando de trocas voluntárias. Então, se são trocas voluntárias e tem a ética da sobrevivência, você não vai conseguir resolver os seus problemas sozinho. Então não está se discutindo que a pessoa vai resolver o seu problema sozinho e que ela vai fazer coisas a despeito das outras pessoas. Está se discutindo como é que as coisas vão ser trocadas. Então a troca é inerente na discussão. Então o que a gente está discutindo é o tipo de troca que vai ser feito. Se você vai fazer uma troca em que os dois personagens estão... Bom dia! Os dois personagens estão voluntariamente trocando, ou você vai fazer um outro debate em que você não está colocando duas pessoas produzindo e procurando resolver os seus problemas de maneira individual. Você está pegando uma pessoa que impõe ao outro um determinado tipo de troca, em que você impõe, né, pela força, pelas regras estabelecidas, um tipo de troca. Então não está se discutindo que não vai se trocar. Quando a gente está falando de egoísmo e individualismo na filosofia e na discussão filosófica política, a gente está discutindo, na verdade, como é que as coisas vão ser trocadas e como cada um, né, o que seria ético nessas relações de troca entre as pessoas. Qual é a ética que vai existir entre uma pessoa e outra? Como vai se trocar? Então, você tem duas opções aí.
você vai trocar sempre voluntariamente a partir de 2 pessoas em que você considera pessoas inteiras, que são, digamos, são estimuladas a defender o seu interesse, a sua sobrevivência, e ela vai se colocar dessa maneira: olha, eu tenho um problema de sobrevivência. Qual é o seu problema de sobrevivência? Vamos ver o que eu posso te ajudar, o que você pode me ajudar. Então são 2 pessoas inteiras que vão trocar. As 2 estão tentando se preocupar, né, com o problema do outro, porque parte do princípio que os 2 têm problema de sobrevivência e se respeita então a partir daí, né? Quando você estabelece um tipo de troca formal, que você força por imposto ou você força por um determinado tipo de imposição, que você está dizendo o seguinte: olha, eu não me importo com o seu problema de sobrevivência, mas você tem que se preocupar com o meu problema. E você produz, bom dia, e você tem que tirar um pedaço, e eu não produzo nada, porque eu crio uma coisa que não tem função na sociedade, útil, para viver dessa coisa que não tem função. E aí sim seria uma coisa antiética. Então aí, do ponto de vista da perversão, bom dia, do ponto de vista da perversão, se a gente for falar de algum tipo de perversão ética, quem é que está trabalhando com a perversão ética maior? É aquele que, dentro do conceito egoísta do senso comum, quem está dentro de ser mais egoísta? É aquele que quer garantir a sobrevivência a partir de regras que são estabelecidas de imposição, ou aquele que está oferecendo um determinado produto e você vai aderir a esse produto de forma voluntária pela qualidade, pelo jeito que você consegue resolver esse problema. Então objetivamente, quando você fala dessa ética do individualismo, e nós estamos falando de individualismo, nós não estamos falando de... Porque é importante colocar os conceitos na sala certa do apartamento. Se você falar de egoísmo, digamos, no campo da psicologia, num determinado conceito, você vai ter um determinado tipo de repercussão. Se você falar de individualismo na psicologia, ali vai ter determinado tipo de tradução. Mas quando você fala de individualismo na filosofia, que você fala de egoísmo na filosofia, você tem que situar o que você está falando, qual é o conceito que você está usando. Ou seja, que você está trabalhando com o conceito de que você tem você tem a responsabilidade. E é isso que a Ayn Rand trabalha. Você tem a responsabilidade da sua sobrevivência. Você não pode transferir essa responsabilidade para ninguém. Eu acho que essa que é a grande força quando a gente está trabalhando isso como um conceito ético. Você não é educado para isso. Sua mãe não te educa para isso. Muitas vezes seu pai não educa para isso. Porque a responsabilidade da tua sobrevivência é tua. Você tem que assumir essa responsabilidade. E isso é um valor ético. A pessoa fala isso como se fosse uma coisa natural. Você tem que fazer isso aí. É porque é assim que funciona. Mas não está se trabalhando isso como um valor ético. Não está se trabalhando como um valor ético. Não está se trabalhando como algo que é ensinado, algo que é difundido. E recriminar as pessoas que defendem coisas que não são desse tipo. Também não é. Então as pessoas acham que, por exemplo, você dar o Bolsa Família é uma coisa que quando você dá o Bolsa Família, você está falando o nome da ética, mas na verdade você está estimulando exatamente o contrário. Você está estimulando permanentemente que as pessoas vivam a partir da riqueza dos outros. Você não está falando, olha, você vai ter aqui um apoio durante um período para você poder
caminhar com as suas próprias pernas, porque esse valor é o fundamental nessa nossa sociedade. Cada um produzir. Você tem cidades e cidades do Nordeste que são todas dependem do dinheiro da prefeitura. Ou seja, não se produz nada. E aí fica se esperando o dinheiro que vem da onde? Vem do Estado. E depois o dinheiro que vem do governo federal. E aquelas pessoas ficam ali, esperando o final do mês, às vezes indo trabalhar ou não indo trabalhar, e cidades e cidades e cidades totalmente dentro do valor de que eu não preciso resolver o meu problema gerando valor para o outro. É essa que é a questão que a gente está falando desse individualismo filosófico. Você é ético quando você gera valor para o outro. Você encontra o outro na troca de valores. Então você é obrigado a desenvolver a sua capacidade de pensamento para você poder ajudar o outro. Então aí você tem um processo de estudo da vida, dos mercados, dos produtos, das pessoas, das necessidades, da forma de abordagem, e você passa a ser, de certa forma, generoso. É uma generosidade interessada, porque você tem que ser generoso, porque se você não for generoso com o outro, oferecer ao outro aquilo que ele quer, ou seja, assumir que você tem uma possibilidade de troca, que você está no jogo das trocas, você não consegue sobreviver. Então, é esse um pouco o debate que a gente está falando. E quando você coloca essa questão, bom dia, quando você coloca que esse individualismo filosófico, ele é perverso, na verdade ele não é perverso, ele é contra a perversão. Porque ele não está dizendo que você vai se dar bem em cima do outro sem trabalhar. Você vai se dar bem em cima do outro e o outro vai se dar bem em cima de você numa troca espontânea. É um ganha-ganha. E o que a gente tem na sociedade hoje você rejeita esse tipo de individualismo e esse tipo de egoísmo, e você pega esses dois conceitos, tira da filosofia e joga num terreno assim mais da psicologia, em que você quer corromper, que você quer se dar bem, que você está explorando os outros, etc, etc, que você não está fazendo nada, que é exatamente o conceito da luta de classe, que o cara cria a empresa dele e tudo, e que ele está explorando os outros, que ele está explorando os demais, que ele está ganhando dinheiro sem trabalhar. E aí você diz, não, o trabalhador tem direito a receber aquilo, né? Mas existe uma coisa chamada empreendedorismo, existe uma mente empreendedora que tem determinadas características para a sociedade fundamentais. Então, se a pessoa consegue montar esse negócio e levar isso adiante, aquilo está gerando valor, trocas voluntárias. E aí as pessoas dizem, não, esse cara está atrapalhando a sociedade, porque ele está explorando os outros. Vamos viver numa sociedade em que a gente só vai pegar os explorados. E os explorados, você diz, eles têm todos os direitos. E aí você vai construir o Estado não produtivo, que é a história da revolta de Atlas lá da Ayn Rand. Quando o pessoal que produz se rebela e diz, tá bom, então fiquem aí com essa sociedade. Que é mais ou menos o que aconteceu em Cuba, o que aconteceu na Venezuela, que de certa forma está acontecendo. Você cria a diáspora dos Atlas. Os Atlas começam a sair daquela sociedade, porque eles veem que aquela sociedade é contra os seus valores. Ele pode até não ter consciência dos seus valores, mas ele vê que ele quer desenvolver, ele quer produzir de uma determinada maneira, ele não quer se dar bem em cima dos outros na base da imposição, ele quer trocar com os outros, e ele vê que ele não tem espaço, então ele acaba saindo. E aí a sociedade vai empobrecendo, porque cada vez mais cada um fica esperando que o outro resolva o seu problema. É uma sociedade de pessoas que ficam esperando mesada. Então o cara vai para uma universidade. Um dia eu estava ouvindo um astrônomo e o cara estava falando
sobre as pesquisas dele e tudo. Aí você vê, poxa, mas espera aí, será que é prioridade para um país como o nosso fazer esse tipo de pesquisa para discutir 2 estrelas que um astrônomo brasileiro tinha se destacado nos Estados Unidos porque ele descobriu que uma determinada estrela não era uma, era 2? E aí, poxa, ai, que coisa bacana. Aí você fala, peraí, a gente está financiando isso, né? Qual é a ordem de prioridade nisso? Se esse cara fosse para desenvolver essa pesquisa numa iniciativa privada, tudo bem, um milionário tem vontade de bancar esse projeto, beleza. Mas você pegar um dinheiro que você tem que pagar, que você é obrigado a pagar, e você então, a partir do momento que aquilo vira um bolo, você convence um cara que aquilo ali é uma coisa importante, você vê que está tudo de mão trocada. Eu acho que esses são os valores, que são os valores que têm que ser trabalhados. E que facilmente, numa narrativa e numa troca, você vê facilmente como é que a gente está pervertendo esses valores exatamente na ordem invertida. Aquelas pessoas que deveriam ser estimuladas estão sendo atacadas, e as pessoas que deveriam ser atacadas estão sendo estimuladas. E aí você vai criar uma sociedade de párias, que é mais ou menos o conceito da tal da revolta de Atlas. Bom, é isso.